Olá, pessoal. Começando nossa aula de arte. O tema hoje, um país em festa. No Brasil ocorrem celebrações festivas do norte ao sul, ao longo de todo o ano. Quais são essas celebrações festivas que acontecem aqui, né, que fazem parte da nossa cultura? Aí nós temos o Boi-bumbá, o Círio de Nazaré, as festas juninas, a festa do Divino, o Carnaval e o Oktoberfest. Essas são as principais organizações festivas da nossa cultura. Qual a importância? Essas festas, elas são os elementos mais marcantes da cultura brasileira, pois revelam as influências deixadas pelos diversos povos que por aqui passaram. Nós sabemos que a nossa cultura é formada pela união de várias outras culturas de outros povos. Então, cada um desses povos foi deixando, né, as suas marcas, e inclusive relacionadas aos festejos. E o conjunto dessa cultura deixada aqui é o que formou a nossa. A nossa cultura, ela traz as manifestações de outras culturas. Vamos festejar. As festas podem ser religiosas ou profanas e revelam aspectos relacionados às crenças, aos valores, à arte e a tantos outros fatores que caracterizam a cultura popular. Então, a festa religiosa é aquela festa voltada só para o viés religioso, né? Para o caráter religioso. E a festa profana qual é? É a festa voltada para o caráter do povo, de modo geral. É a dita festa de rua, é a festa que tem bandas, que tem danças, mas que não traz ali o viés religioso, né? Então, as duas se relacionam e integram a cultura popular do povo. As festas do boi. Na antiguidade, os povos egípcios, os gregos e os romanos relacionavam a imagem do boi às suas divindades, e essa figura exercia um papel de destaque em sua mitologia. Veja bem, esses povos aí, né, o povo grego, romano, os egípcios, eles tinham o boi como uma divindade. Por quê? Porque ele associava a figura do boi à figura dos deuses. Ele fazia esse canal aí, né? Que o boi era um ser sagrado e representava os deuses, alguns deuses, no seu pensamento. Então, eles traziam a essa figura, essa imagem do boi, como sendo uma imagem sagrada. Inclusive, eles chegavam a adorar imagens de bois, né? Aí, ele passou a fazer parte, exercia um papel importante de destaque na mitologia grega. Para quem estuda a mitologia grega, ou já estudou, isso está sempre em história, traz esse contexto aí. No Brasil, os festejos que têm o boi como figura principal surgiram do encontro de elementos das culturas indígenas, europeias e africana. Ele chega ao Brasil, essa imagem do boi como sendo um elemento festivo, chega ao Brasil trazido por essas culturas aí, como a gente acaba de ver, né? Festas alusivas ao boi. São as festas que estão voltadas para esse contexto do boi. Quais são? O Bumba Meu Boi, no estado do Maranhão, ele integra uma festa grandiosa que acontece e ela integra todos os festejos juninos. Então, o Bumba Meu Boi, ele é praticado, ele é comemorado durante os eventos da festa de São João e São Pedro, né? Então, ele traz esse elemento aí, muito bem aceito na cultura maranhense. O boi de mamão é uma variação da festa do boi lá no estado de Santa Catarina. Eles também comemoram, só que não é nesse período junino, mas eles têm um período festivo deles que eles trazem a comemoração usando a imagem do boi. E o boi bumbá. Esse é o maior e mais tradicional, a maior e mais tradicional festa do boi do Brasil. Ela acontece em Parintins, lá no Amazonas. É uma grande festa que acredita-se que se originou, na sua origem, ela teve influência do Bumba Meu Boi maranhense no final do século XIX. Por quê? Porque os maranhenses, eles iam para o estado do Amazonas para a questão da borracha. Eles iam para explorar as seringueiras, explorar a borracha. Aí o que é que acontecia? Nessa ida para lá, eles levavam seus costumes. Então, ali nasceu o boi-bumbá, certo? A população de Parintins, ela se divide em duas agremiações para comemorar essa festa do boi-bumbá. Quais são essas agremiações? Existe o boi garantido, que é representado pela cor vermelha, e o boi caprichoso, que é representado pela cor azul. E esses dois
Essas duas agremiações, elas fazem a grande festa, elas vão para a rua, é montado um bodódromo, é onde os bois desfilam, esses dois bois aí, eles desfilam, e existe a torcida, né? A torcida do Garantido e a torcida do Caprichoso. Inclusive, essas torcidas, elas não se misturam, elas não podem, é como foi torcida de futebol, que eles tomam partido mesmo e se brincar, eles partem até para cima. Então, eles assim, veneram muito. Há uma aceitação muito grande. Eles trazem aquilo ali como sendo um elemento cultural deles e muito forte, que representa eles muito bem. Porque quem é do boi garantido não aceita de forma alguma uma troca ou uma conversa com o boi caprichoso, tá certo? Eles trazem isso muito forte e vice-versa. Então, vamos lá. Está aí, ó, as imagens dos dois, né? O boi garantido e o boi caprichoso. Inclusive, a cantora Fafá de Belém, ela tem uma música que fala do boi garantido, né? Quando ela diz vermelhou o sinal, tudo é garantido após o sol vermelhecer. Veja só, o sol vermelhecer, vermelho, garantido, é o boi garantido, né? Então, ela fez uma festa para esse boi, porque ela é daquela região, ela é do Pará, e ela é uma torcedora, né? Do boi garantido. E o boi caprichoso, ele também tem a sua torcida volumosa. Aí, outra festividade muito importante, o Círio de Nazaré. É uma das mais importantes celebrações da religião norte, né? Pega toda a região norte, é o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. O que é o Círio? O Círio é uma vela muito grande. E por que esse nome de Círio de Nazaré? A Nossa Senhora de Nazaré, ela é uma santa da religião católica e, assim, muito consagrada em Portugal. Então, Portugal é um país europeu que, quando veio para cá colonizar o Brasil, ele trouxe, olha, está vendo a sua cultura. Então, essa festividade da Nossa Senhora de Nazaré, ela veio de lá. E as pessoas que iam, assim, ao encontro, participar da festa de Nossa Senhora de Nazaré, elas levavam uma vela grande. E essa vela, essas pessoas que transportavam a vela, chamavam-se Círio. Por isso o nome Círio de Nazaré. E essa festa, como a gente acabou de ver, acabou chegando ao Brasil. Como é que ela é? Ela envolve apresentações como músicas, danças e tem no meio uma atração muito grande, que é um cordão de sisal, uma corda de sisal muito longa, que durante a procissão, a Nossa Senhora de Nazaré, essa corda segue esticada e os fiéis se esforçam para tocar. Por quê? Porque há um pensamento entre eles de que chegar nessa corda, tocar nessa corda, eles serão abençoados, eles serão em termos de prosperidade, de proteção divina, etc. e tal, né? Esse pensamento também faz parte da cultura. A devoção à Nossa Senhora de Nazaré é uma herança da cultura portuguesa, tá vendo? Veio para nós de Portugal. Olha aqui, mostrando aí a representação. Aqui está a santa, o andor da santa e as pessoas, né? Tudo parece que meio que fardadinho, com bonés iguais. Então, elas estão aqui realizando essa festividade do Círio de Nazaré. As festas juninas. As festas juninas, elas já têm um caráter mais nordestino. Mas mesmo assim, é uma festa que ela é comemorada em vários estados do país, mas em especial no estado do Nordeste, né? E o que é que elas representam? Ela representa a celebração dos santos juninos. Quem são esses? Santo Antônio, São João e São Pedro. São bem representados na festa juninas. E o Nordeste, ele sai pioneiro em adequação às festas juninas, ou seja, toda a região Nordeste, ela faz comemoração junina. Aqui nós temos alguns estados que se destacam, como a Paraíba. Campina Grande é uma cidade que faz um grande evento junino. Temos Pernambuco, nós temos várias cidades aqui, mas se a gente for falar do maior, Pernambuco, temos Caruaru, que faz um grande festejo junino. No estado do Piauí, nós temos Teresina, também faz uma grande comemoração junina. E como a gente acabou de ver, no Maranhão faz a comemoração lá com o Bumba Meu Boi, né? Quais são as principais características das festas juninas? As comidas típicas, que são comidas de milho, fogos de artifícios e a famosa quadrilha, além do vestuário, né? A famosa quadrilha, que é um ritual dançarino que a gente explora bastante aqui nessa época do ano. Olha aqui a imagem, né, mostrando a quadrilha. Então, a gente viu algumas festas da nossa cultura brasileira. Não vamos ver todas nessa aula de hoje, mas estamos vendo algumas agora, né? Como faz parte do nosso patrimônio cultural.
E que isso não surgiu à toa aqui. Isso, apesar de estar no nosso patrimônio cultural, mas veio para nós a partir de outras culturas, né? Que foram as culturas que nos colonizaram. Então, na próxima aula nossa, a gente continua falando desses festejos. Aí vamos ver quem? Vamos ver o Carnaval, vamos ver a festa do Divino Mestre, vamos ver o Oktoberfest, mas é por aí. E aqui nós temos uma atividade para hoje, tá certo? Aí vocês vão copiar isso aqui no caderno e vão responder e deixar lá anotadinho para na volta a gente fazer toda a correção. É isso e até a próxima.